Nessa live, eu quero mostrar para vocês como que a gente consegue projetar 3 vezes mais rápido e ainda ter uma qualidade gráfica muito superior, até mesmo projetos feitos no Revit, e fazer isso em apenas 14 dias. Porque agora o nosso foco, a nossa missão é fazer vocês saírem do AutoCAD quanto antes e começarem a lucrar com todo esse conteúdo. Tá? Toda a nossa formação ela tem 3 pilares importantes, que é a parte de fundamentos básicos, então teoria de como fazer um estudo de viabilidade, de como fazer toda a parte de dimensionamento de estruturas, hidráulica, elétrica, bombeiro. Então, fundamentos básicos tem que ter a teoria. Depois, BIM do zero ao avançado. Então, nós utilizamos tanto o Revit do zero até o projeto executivo, como também nós utilizamos para renderização Twinmotion e Enscape. Orçamento paramétrico, Orsafácil, vocês têm 3 meses gratuitos do Orsafácil. O normal é 7 dias, mas a gente tem uma parceria com eles, então a gente tem 3 meses, que é o tempo suficiente para vocês fazerem um módulo de orçamento paramétrico. E também planejamento paramétrico, que é onde a gente conecta o modelo do Revit com o Navisworks e também o MS Project. Então, todos esses softwares fazem parte da metodologia BIM, vários outros que vocês vão estar vendo também, como o Eberic. E essa parte que a gente faz, bastante gente entrando agora, legal, um segundo, foi. Então, toda essa parte é do nosso segundo pilar, que é BIM do zero ao avançado. E, por fim, a parte de marketing, que eu quero bater muito nessa tecla com vocês. Eu sei que muita gente ainda está com receio da parte dos fundamentos básicos, mas eu quero, a missão de vocês é fazer isso de forma paralela, porque é somente assim que vocês vão ter esses primeiros resultados nos 14 dias, que é melhorar a velocidade, a produtividade e a qualidade gráfica. E nos próximos 14 dias, então na segunda quinzena assim, do curso, já é para começar a pegar projeto, já para começar a preparar um currículo muito bom para vocês conseguirem ou mais clientes ou o emprego dos sonhos, tá ok? Então são essas duas quinzenas, digamos assim, principais do curso para vocês começarem já com o pé direito. Se vocês falarem assim, Rafa, estou em época de prova, estou finalizando um projeto grande, não consigo começar nesses 30 dias, está tudo bem, não se preocupem. Por quê? Vocês têm acesso vitalício a toda a formação. Vocês vão ver que dentro do portal tem uma data, né, de 2025, mas não se preocupem, é só um parâmetro do portal que não pode ficar em branco, mas ele é renovado automaticamente, tá ok? Então, bora lá. Gente, primeiro ponto, primeira fase desses 15 dias, já deixa eu entrar aqui no portal de alunos. Deem um ok se vocês estão vendo a minha tela. Estão vendo minha tela? Ok, ok. Rony e Juremir levantaram a mão se vocês quiserem falar alguma coisa já antes da gente entrar na primeira parte desses 15 dias. Vocês sintam vontade para estar falando? Não? Vocês levantaram a mão, eu vou baixar aqui, tá ok? Pronto. Então, seguinte. A primeira fase, tá? E aqui. Esses 14 dias vocês não precisam fazer tudo que eu mostrar agora, porque é muito conteúdo, mas pelo menos essa primeira fase é obrigatório vocês estarem realizando para ter esses resultados rápidos, tá? Que a primeira fase é a preparação. É onde a gente vai dizer adeus para as linhas. Então esse daqui é o mapa da produtividade, que é onde nós vamos estar realizando. Deixa eu pegar aqui este projeto aqui. Deixa eu colocar um pedaço da tela. Então a gente vai estar realizando a Funworks House do zero, tá ok? Então a gente vai realizar essa casa aqui do zero. Esse daqui é um template completamente diferente do que nós utilizamos no implementação BIM, justamente porque ele é mais avançado. Digamos que ele é o segundo degrau. O primeiro degrau foi a implementação BIM, esse daqui já é o segundo degrau. Não fez as aulas de implementação BIM? Está tudo bem começar por esse. Esse daqui o foco é 100% arquitetura e não um projeto integrado que a gente realizou na semana passada. E eu dividi a tela porque agora a gente vai ter um checklist.
Deixa eu até diminuir um pouco aqui. Vai ficar pequeno porque vocês têm tudo isso daqui na mão de vocês logo no primeiro módulo. Então, esse daqui é o nosso mapa da produtividade. É onde a gente vai ter todo passo a passo. Vou até aumentar, que eu acho que não ficou muito legal. Aqui, acho que aqui vocês conseguem ver melhor. Esse daqui é todo o passo a passo que vocês precisam para estar realizando aquela casa. Então, se semana passada a gente veio um pouco atropelando para mostrar que é possível sim fazer todo o projeto integrado em 5 dias, agora a gente tem tempo. Bom, então aqui tem todo um passo a passo. Primeira etapa, limpeza do DWG. Muitos projetos, quando a gente começa a fazer projetos em BIM, ainda vão chegando, os projetos reais ainda vão chegando em AutoCAD. Então, o que a gente faz com esse arquivo em AutoCAD para já pegar ele, passar para dentro do Revit, né? E utilizando um DWG, a gente tem mais uma didática melhor e uma absorção do conteúdo melhor, porque aqui a gente está conhecendo a ferramenta do Revit. Não sabe AutoCAD? Está tudo bem. Eu mostro nessas primeiras etapas as únicas coisas que a gente precisa saber do AutoCAD, que é limpar o arquivo, colocar no ponto 00, deletar tudo, só colocar as linhas de referência e a gente já cai diretamente para o Revit. Então, nesse módulo, a gente vai fazendo por vídeos aulas, né, todo esse passo a passo, e vocês podem estar conferindo aqui na escrita quando forem fazer o projeto de vocês. Então, perceba que com esse checklist, com esse mapa, não tem erro para vocês continuarem fazendo projetos básicos de arquitetura utilizando o AutoCAD. A gente já chega nesse projeto aqui, ok? E é um projeto relativamente rápido que a gente faz. São 3 horas aula que mais umas 3 horas estudando e praticando vocês conseguem estar realizando. Então vai 3 horas de assistindo aula, 3 horas praticando, no máximo vai 6 horas praticando. Então, se vocês separarem 9, 10 horas do seu tempo, você consegue chegar nesse projeto aqui e já dar adeus para as linhas do AutoCAD, ok? Esse daqui é um projeto LOD 200, então o foco dele é a representação gráfica do nosso modelo. A gente ainda não faz a documentação. Perceba que já é um modelo bem interessante, ele já está preparado com texturas realistas para ter uma apresentação. Toda a parte de interiores nós realizamos também, já para ter essas vistas isométricas, cortes, a gente consegue fazer com apenas um clique. Eu estou fazendo aqui no 3D, mas quer fazer o 2D, é só vir aqui no ViewCube, a gente já tem a vista em 2D. Não se preocupem que eu faço tudo isso daqui com calma, tá? Como a gente tem tempo para estar realizando esse projeto, tá bom? Um segundo. O pessoal está perguntando se a live vai ficar gravada. Sim, vai ficar gravado e ok. Aí, nesse modelo ainda, a gente já vai começar a fazer apresentações com apenas um clique. Então, eu gerei a maquete eletrônica, utilizo uma câmera e a gente coloca algumas vegetações lá no Inkscape e a gente, com apenas um clique, já começa a mexer nesse carinha aqui. Tá bom? Porque o Revit, ele faz representações gráficas muito interessantes, sim, como vocês acabaram de ver, porém não faz sentido a gente desperdiçar a tecnologia que está ao nosso favor atualmente. Então, com apenas um clique e o template já estando preparado, que é o que vocês vão estar recebendo, a gente gera essa imagem aqui. Vamos ver se ele carrega. Se eu começar a travar, é por conta do Inkscape. Eu estou com 3 Revits abertos, gravando a tela, então o computador aqui está chorando. E olha só, com apenas um clique, eu não fiz nada, ele já vai e gera essa imagem para a gente. Tem muitas mudanças que a gente consegue estar realizando, tá bom? Faz vídeo, faz foto, interno e externo, tá? Então, isso daqui é o resultado que nós chegamos logo no primeiro capítulo, tá? Aqui é a preparação, ok? Então é algo bem interessante. Em 10 horas, se vocês separarem um final de semana, vocês já podem estar chegando nesse resultado. E
Deixa eu fechar aqui para o meu computador não travar e a live não cair, ok? Que é o seguinte, muitas pessoas me perguntam, Rafa, eu preciso de um computador muito potente para estar realizando essas coisas? Vamos lá. Quanto maior o arquivo, mais potente tem que ser a máquina. Né? Então não adianta querer fazer um prédio executivo de 16 andares num computador de 2015. Né? Então a gente tem que ir pegando os projetos e evoluindo a nossa máquina com o passar do tempo. Esse daqui, um processador i3 já realiza essa casa e, só para vocês terem noção, essa renderização eu estou utilizando uma placa de vídeo integrado, eu não tenho placa de vídeo dedicada ainda, é um Ryzen 5 com placa de vídeo integrado, a gente já consegue fazer isso, ok? Então não precisa de uma máquina, uma potência assim, né, de hardware muito forte para a gente chegar nesse nível, então podem ficar despreocupados e aqui vocês já conseguem estar aplicando nos seus projetos. Tá? As técnicas de marketing a gente vai abordar nas próximas aulas, mas aqui vocês já estão preparados para fazer tanto o modelo de arquitetura LOD 200, como também essas apresentações com apenas um clique, tá bom? E esse daqui, deixa eu fechar para o meu computador ir respirando, ok? E tudo isso daqui é nesse mapa da produtividade. Gente, importante, isso daqui vocês vão ter na mão, qualquer mudança que vocês queiram fazer, fiquem à vontade. Tá? Isso daqui é o do curso, mas percebeu que tem alguma coisinha que você faria diferente, já é um pouco mais experts em Revit, então vai alterando. Isso daqui realmente foi feito para facilitar a vida de vocês. E exatamente como vocês vão modificar este checklist, todos os templates, famílias, tudo que vocês receberem em toda a formação, vocês podem adaptar. Não é algo travado, não é algo quadrado. Vocês têm que entender que todos os templates que nós disponibilizamos, eles são um pulo, tá? Uma alavanca para vocês realizarem projetos mais rápidos e projetos mais assertivos. Não precisa ficar com receio. Rafa, não tem essa família específica, não tem essa tabela. Vai perguntando para a gente. Provavelmente a gente já tem aula explicando como que faz isso que vocês querem, tá bom? A gente tem até o módulo de implementação avançada, então a gente vai ajudando vocês nessa pequena mudança. E aqui é o seguinte, o mapa da produtividade, ele é, digamos, uma velocidade de 40%, tá? Se vocês assistiram o Implementação BIM, aquilo é uma velocidade minha de didática, digamos que 70%. Então, já foi algo mais rápido, né? Aqui eu piso um pouco no freio, mas ainda pode ser muito rápido para quem nunca viu Revit na vida. E é justamente por isso que a gente tem o Revit Starter. Então, se aqui a gente faz um modelo LOD 200 em 3 horas, aqui a gente faz essa casinha em 7 horas. Então, a gente vai aba por aba, eu explico o que é a aba arquitetura, quais são as formas de visualização no Revit, como que a gente utiliza os principais comandos. Então, aqui é a minha velocidade de apresentação em 10%. Então, não se preocupem se vocês nunca abriram um Revit na vida, nem no evento da semana passada. Esses dois módulos aqui, vocês já vão conseguir dar adeus ao AutoCAD, tá ok? Pessoal, dúvidas até agora? Perguntem. Eu já vou ler os comentários. Tiago, sim, esse é o módulo 1, tá? Tanto esse quanto esse é o módulo 1. Algumas pessoas já vão achar as primeiras aulas aqui aceleradas e já vão direto para o Starter, não tem problema. Se você finalizou, esse daqui já vai direto para os projetos paramétricos de prefeitura, ok? Não precisa, se você fez esse daqui, não precisa fazer o Starter, você já está preparado para ir para a próxima fase, tá bom? Em relação a um Inkscape só por assinatura, tá? O Inkscape, infelizmente, ele não tem a versão gratuita. Até a versão estudantil dele, se eu não me engano, é $14, tá? Mas é aquela coisa, apenas um clique a gente já tem algumas renderizações que vai, se você vender, vai dar 10 vezes em apenas um clique o valor de $14. Então é algo tranquilo, é um investimento que
tem que ser feito. Diferentemente do Revit, do AutoCAD, que o AutoCAD original é 8.000 e o Revit é 11, o Inkscape é $14 apenas para quem é estudante, e para quem já é formado, aí ele já é um pouco mais salgado, que dá $77, se eu não me engano, tá ok? O Michel perguntou, tem alguns módulos que estão bloqueados? Eu já respondo essa parte, um pouco mais depois da apresentação eu vou estar falando sobre isso, tá? Mas vocês têm acesso imediato a tudo. E o checklist, boa pergunta, Danilo. O checklist você vai encontrar aqui, ó. Daí eu já aproveito e explico o portal para vocês. A gente sempre vai ter o módulo de introdução. Então aqui a apresentação do curso inicial, apresentação de toda a escola, instalação do Revit gratuitamente. Então, não tem Revit? Aqui a gente ensina. Se você não é estudante e quer a versão estudantil original da Autodesk com o seu cadastro, é possível, porque tem algumas ATCs, tá, que liberam cursos gratuitos, e quando a gente faz a inscrição nesse curso gratuito, a gente tem a versão educacional do Revit também. Então, podem ficar tranquilos que em relação ao Revit, vocês vão ter de forma gratuita, tá ok? Teve dificuldade? É só mandar a dúvida pra gente. E o checklist e todos os documentos que vocês precisam de cada módulo sempre vão estar nas primeiras aulas. Então aqui, módulo principal, as ferramentas da produtividade, que é onde eu explico um pouco melhor, tá? Com um pouco mais de calma. Aqui tem 7 minutos, eu mostro o checklist, um pouco mais com passo a passo. E sempre vai estar aqui, ó. Clique no link abaixo para acessar o drive do curso e as ferramentas necessárias. Então você vai clicar e vai diretamente para o drive, que daí vocês vão fazer o download de todos. Então, arquivos principais, e está aqui o mapa da produtividade e o template, tanto na versão 2019 como também na versão 2023. Rafa, tem a versão 2020, não tem problema. É só você pegar o 2019, abrir no 2020, ele vai fazer uma rápida atualização e vida que segue, tá ok? Mesma coisa para a versão 2024. Pega a versão 2023, abre no 24 e continua, tá ok? Ponto importante também, falando aqui do Drive, a gente sempre libera os arquivos das aulas, porque quando eu estava aprendendo o Revit e outros softwares, eu sempre ficava muito irritado, porque a pessoa vai lá, me dá o arquivo em branco, me dá o template em branco, vai fazendo as aulas, eu vou tentando acompanhar, mas aí chega numa etapa que o arquivo do professor está completamente diferente do meu arquivo que estou aprendendo, né? E para tentar entender, né, tipo, o que será que está errado? A gente, quando está começando, a gente nem consegue analisar o que está de diferente, aonde que está de diferente. Então, a gente já vai disponibilizando esses arquivos para vocês acompanharem. Por exemplo, eu cheguei na aula 5, né? Eu cheguei na aula 8, ok? Só que está completamente diferente, eu estou com receio de ir para a aula 9. Tá? O que vocês podem fazer? Já baixa o arquivo que eu realizei durante as aulas até a etapa 7, até a aula 7, e vocês utilizam esse arquivo aqui. Então, vocês conseguem continuar o estudo de vocês de uma forma fluida, porque a gente sempre responde no máximo 48 horas e sempre tem aulas ao vivo para tirar as dúvidas de vocês. Mas, por exemplo, você está estudando no meio da madrugada, meia-noite, e você está animado para ir até 3 horas da madrugada, né? O que você faz? Você vai parar todo o seu estudo e esperar a gente responder ou no dia seguinte ou 2 dias depois? Não. Você vai pegar o arquivo de alguma aula atrás e vai continuar. Dessa forma, vocês têm um aprendizado fluido. Bom, então isso é muito, muito importante. Não precisem ficar travados em qualquer pequeno problema. Achou uma barreira, envia a pergunta para a gente na hora, tá? Ficou lá 2, 3 minutinhos, ficou travado? Pergunta para a gente. Rafa, pergunto aonde? Vocês já podem colocar diretamente. Esse daqui eu fecho. Aqui, vamos voltar para as ferramentas da produtividade.
e vocês já podem colocar a dúvida exatamente aqui. Então, se for alguma dúvida da aula, já coloca aqui o minuto de preferência que vocês estão com dúvida e já faz a pergunta logo em seguida, tá bom? Então, dessa forma, é o primeiro contato de suporte que vocês têm comigo. Segundo local que vocês têm o suporte é por e-mail. Então, por exemplo, infelizmente, aqui a gente não consegue colocar nenhuma foto, tá? Então, às vezes você quer mandar, Rafa, o meu tá dessa forma e o seu no minuto 10 tá dessa forma. O que tá diferente? Vocês não conseguem mandar esse print pra gente por aqui. É um pequeno, um pequeno defeito aqui dessa plataforma, infelizmente. Então vocês podem mandar pra gente por e-mail, né? Então, Rafa, na aula, produtividade 3D, ferramentas da produtividade, o seu tava dessa forma e eu estou enviando o print do meu. Vocês podem enviar pra gente por e-mail. Então, o e-mail é suporte, eu estou escrevendo aqui no chat, vocês estão do meu outro lado, suporte@revittemplate.com.br, tá ok? Então, vocês podem colocar aqui, vocês podem enviar para a gente o print do projeto de vocês. Terceiro ponto de contato que vocês têm comigo diretamente, aí é nas aulas ao vivo, onde vocês podem compartilhar a tela, colocar as perguntas no chat, vocês vão poder conversar realmente comigo de projetos no Revit, de marketing, de negociação, pegou algum cliente, a gente tem essa interação ao vivo. Então, é o nosso terceiro ponto de contato. E o quarto canal de suporte de vocês é com os próprios alunos na nossa comunidade do WhatsApp, tá bom? A comunidade do WhatsApp, eu já vou até deixar um ponto aqui para a gente falar depois, tá? Para não perder o fluxo, que eu vou explicar como que funciona o grupo do WhatsApp, tá bom? Mas vocês têm 4 pontos de suporte com a gente, tá bom? Aqui vocês podem continuar e a Masterclass da primeira renderização tá aqui, que a gente chega no Inkscape logo de cara, tá bom? Assim, a gente já dá adeus ao AutoCAD e vai para o seu primeiro projeto BIM. Deixa eu ver aqui as perguntas da live. Encontro checklist, já respondi. Posso usar o Revit 2021? Pode, da versão 2019 para frente. Danilo, a live vai estar gravada, você pode estar assistindo depois que a gente editar. Tem algum modelo de projeto executivo de apartamento? Temos de um prédio, tá? Modelo de arquitetura, então é um projeto real, tá ok? E continuando, aí aqui nós temos do zero ao profissional, que é a nossa etapa do primeiro projeto sendo realizado, um projeto real utilizando o Revit. Nesse daqui, o nosso objetivo principal é dar segurança para você que nunca fez um projeto, nunca teve o contato com um fluxo, um workflow, tá, de um projeto sendo realizado no Revit. Isso é 99,5% de todos os engenheiros e arquitetos da realidade, né, da atualidade. Então, a gente vem aqui e começa fazendo como? Deixa eu abrir uma pasta que eu já estava separado aqui para vocês, que eu não vou abrir o Revit agora para mostrar o projeto final. A gente vai chegar aqui. Então, primeiro, arquiprefeitura, apresentação para o cliente. Acho que eu peguei o arquivo errado. A gente vai fazer uma rápida apresentação para o cliente. Vai fazer o projeto de prefeitura, tá? Então, esse projeto aqui a gente já vai estar realizando no Revit. Então, a gente chega na parte de modelagem e também na parte de apresentação para o cliente, que é o estudo preliminar, e por fim, o projeto de prefeitura. E esse projeto aqui não é um projeto teórico, tá? E aqui já começa o erro de a maioria dos cursos de Revit, onde pega um projeto simples de prefeitura que nunca seria aprovado, né? E tenta mostrar assim, aqui você faz as tags, faz as cotas, né? Não, esse daqui é um projeto real. Então, podem seguir o modelo desse projeto. E também a gente faz o simplificado dele. Por quê?
A gente faz exatamente a mesma sequência. A gente começou com um rápido estudo preliminar, mostrando para o cliente. Depois, o cliente aprovando, a gente teve que fazer a aprovação tanto no condomínio, que foi exatamente essa prancha, como também na prefeitura. O condomínio pediu todos os detalhes. A prefeitura pediu só um projeto simplificado, com um carimbo exatamente do padrão deles. Então, como que a gente faz isso? É nesse módulo de prefeitura. Agora, eu já quero deixar um alerta muito importante, tá? Mesmo que você não faça projeto de prefeitura, mesmo que você faça projetos complementares, projetos de bombeiro, é fundamental você fazer esse módulo, porque é aqui que a gente vai mostrar como que faz as anotações, como que faz uma prancha, como que começa a usar as tabelas, utilizando a nossa metodologia dentro do Revit. Então, modelagem, depois apresentação para o cliente, documentação, prefeitura, já separa a parte de prefeitura para condomínio e prefeitura, que são os dois, simples e completo. Então você vai ter essa visão geral. Quando você cai direto para um projeto complementar, você não consegue, você perde esse ponto inicial. Então é importantíssimo você assistir esse módulo de prefeitura para depois ir para os complementares. Então aqui vai todo mundo caminhar junto, não tem choro. Ok? Então, módulo de preparação e módulo de projetos paramétricos de prefeitura, todo mundo caminha junto. O máximo que vai acontecer é vocês colocarem em paralelo os módulos de marketing. Mas em relação a Revit, aqui todo mundo igual. Tá ok? E aqui começa a dividir. Alguns vão fazer a parte dos complementares, outros já vão direto para o projeto de interiores, tá? E aqui a gente faz o seguinte, deixa eu tomar um gole d'água. Esse projeto aqui, ele foi construído em Itupeva e a gente foi contratado para estar realizando o projeto executivo dele. A gente não precisava fazer as pranchas de estruturas, as pranchas de hidráulica e de elétrica. Porém, para o executivo, a gente tem que fazer a compatibilização. E nesse caso, a compatibilização foi feita utilizando apenas o Revit. Então a gente faz a modelagem dos complementares LOD 200 apenas para saber aonde que está os elementos dos complementares, para chegar num executivo já compatibilizado. Então aqui a gente faz o LOD 200 dos complementares. A gente ainda não chega nas pranchas finais deles, mas é o primeiro passo, tá? Quem acompanhou na semana passada, na primeira aula eu falei isso. Primeiro o LOD 200, depois LOD 300, por fim, LOD 400, e o 500 é somente depois de construído que é o as-built, mas em relação à parte técnica do Revit é exatamente igual ao 400, tá bom? E ainda aqui, nesse nível aqui do zero ao profissional, a gente já começa a criar algumas apresentações que vendem, tá ok? Deixa eu pegar aqui as apresentações que nós chegamos com esse projeto. Então, LOD 200, parte de arquitetura básica, isso daqui foi utilizando o Inkscape, a gente ainda vai melhorar em todo esse nível, já vou mostrar para vocês aonde. E também parte de apresentação de elétrica, estruturas e hidráulica. Isso daqui já são apresentações que vocês conseguem colocar no portfólio, que vocês já conseguem colocar no seu Instagram e utilizar toda essa metodologia nos seus projetos para vender mais. Então, se no nível 1 a gente começa a fazer apresentações com apenas um clique, agora a gente dá um passo além e faz apresentações que realmente vendem e encantem os clientes, tá bom? E aqui está o nosso projeto. Já estava aberto aqui a parte do template para mostrar para vocês. Olha só, aqui a gente tem toda a parte de modelagem, apresentação, projeto legal, então apresentação prefeitura, apresentação condomínio. Eu já peguei esse projeto, fiz a compatibilização porque eu peguei os complementares LOD 200 e joguei aqui dentro. E por fim, fiz o executivo
e, obviamente, todo o detalhamento. Perceba que todo esse processo ele é muito mais complexo, tanto comparado com o que a gente viu na semana passada, como também é mais complexo e completo do que a maioria dos lugares, dos vídeos, das aulas que vocês veem de Revit por aí. Porque aqui a gente não é um telefone sem fio. Tá? Não é uma coisa que, eu aprendi Revit num curso, fiz 10 cursos e juntei tudo num curso só. Não é assim que funcionou, tá? Eu comecei Revit a utilizar o Revit lá em 2014, não tinha nada, era tudo mato, literalmente. E com o tempo e aplicando o Revit em vários projetos, em várias construtoras, aí a gente chegou nesse processo, que a gente consegue fazer estudo de viabilidade, estudo preliminar, anteprojeto, projeto legal, aí tem que ter uma separação obrigatória, anti-executivo, pré-obra e obra, utilizando essa mesma metodologia. E se você perguntar, Rafa, tem template de madeiramento, tem template de mobiliário? Gente, aquilo lá não é template, tá? Aquilo lá são só bibliotecas de famílias que você joga aqui dentro. Template é isso daqui, é organização, é processo e controle. Por que eu falei controle? Por conta das tabelas. A maioria dos lugares, novamente, só tabelas simples. Aqui, as tabelas, elas têm uma sequência. Tabelas da fase de modelagem, que são tabelas de controle, que são um raio-x da nossa edificação. Depois, tabelas de apresentação para o cliente, que tem que ter uma informação aqui, uma informação lá, mas não tem todas as informações que a gente precisa, tanto para o projeto legal, que está aqui, como também para o projeto executivo. E novamente, se não tiver alguma tabela específica que vocês querem, tem aula do curso que a gente faz todas as análises das tabelas para vocês modificarem e brincarem como vocês desejarem, tá bom? Eu não vou estar abrindo aqui as pranchas para a gente estar para dar continuidade na nossa apresentação, porém elas estão aqui, eu liberei o PDF delas no evento. Então é essa prancha aqui, deixa eu carregar, vamos lá, aí, carregou. Pronto. Então são 15 pranchas esse executivo. Então é um executivo de verdade, não é apenas uma planta de prefeitura com algumas cotas a mais. Não, a gente faz todo o detalhamento externo, parte de topografia, cálculo de topografia, detalhamento dos pavimentos, aqui eu vou passar bem mais rápido, parte de cobertura, tem uma aula onde eu explico cada um dos detalhes, a gente tem um checklist para o que colocar em cada uma das pranchas. Porque se você faz a modelagem, a concepção de arquitetura e tem um estagiário para fazer o detalhamento executivo, você tem que ter um checklist para ele também estar realizando e fluindo melhor o projeto. E esse é outro ponto que a gente vai bater bastante em cima nas nossas mentorias, que é a parte de gestão, parte de contratação, que é a expansão do negócio. A metodologia BIM, a gente não trabalha sozinho, então tem que ter um processo bem organizado para o seu escritório crescer de forma estruturada, tá bom? Então esse daqui é todo o nosso projeto executivo que nós chegamos, deixa eu fechar todas as guias, que nós chegamos nessa etapa aqui, tá bom? Então, se você é arquiteto e quer fazer o executivo, obrigatoriamente faz esse caminho. Ainda quer fazer algumas apresentações ainda melhores, tá? Apresentação de arquitetura, é interessante nós utilizarmos o Twinmotion. E aqui, deixa eu pegar esse daqui. Ok. Nessa parte da renderização, a gente tem tanto a parte teórica, introdução, referência, mods, composição, então parte teórica de uma renderização, interface do Twinmotion, e aqui a gente começa a fazer realmente o projeto no Twinmotion até um vídeo e também a pós-produção no Photoshop. Então se você é arquiteto e quer aprender renderização, aqui também é o lugar. Deixa eu pegar o projeto final, as imagens finais que a gente tem. Olha só, essas imagens aqui que vocês vão chegar no final de todo o curso. Ok? Então são imagens bem interessantes utilizando o Twinmotion. Aqui parte de interiores,
né? Interno, externo, diurno, noturno também, tudo isso vocês veem nessa parte do Twinmotion, tá bom? Além disso, nessa etapa ainda, aqui já são poucas pessoas que vão chegar, justamente porque não é a maioria do foco de vocês, mas é entender como que faz um orçamento executivo, teoria e prática utilizando essa edificação e planejamento de obras também utilizando essa edificação. Ponto importante. A escola tem vários professores especialistas, então até a parte do Revit aqui sou eu. Aqui, se eu não me engano, é Felipe. Esqueci o nome do professor, fugiu o nome do professor, mas é outro professor que faz essa parte, porque eu não sou especialista em Twinmotion, mas é algo que vai agregar muito para vocês que querem renderizações de arquitetura externa e de interiores. E aqui é a Marília, porque, novamente, eu não sou especialista em orçamento e planejamento, né? E aqui a gente mostra para vocês como que é a prática. Então, a gente vai chamando especialistas para estar agregando em toda a nossa escola. Então aqui a gente vê, a gente já tem a segurança de fazer um fluxo de projeto real, já dá os primeiros passos no complementar e começa a fazer representações que vendem. Aí nós vamos para o módulo para o nível 3, Experts em BIM. Pessoal, dúvidas? Deixa eu ler o chat aqui, se alguém quiser abrir o microfone, se sinta à vontade. Vamos lá. Thiago não está conseguindo acessar as pastas. Thiago, você vai fazer o seguinte: assim que a gente finalizar toda a apresentação, você abre o microfone, pode compartilhar a tela e a gente vê exatamente onde está o seu problema das pastas, tá ok? Binho, já fiz outros cursos de Revit, só que o diferencial é o dimensionamento. Legal, já chego nessa parte, já vou anotar aqui, dimensionamento, tá? Porque até então, aqui é modelagem LOD 200. Fazer o foco no projeto executivo, então apenas modelagem. Alessandro, quais softwares estruturais? A gente vai utilizar o Eberic. Deixa eu até parar a apresentação aqui rapidamente. Então, softwares que a gente utiliza para dimensionamento é o Eberic, porém tem toda a parte de teoria antes. Caso vocês utilizem outros softwares, né, vocês já têm embasamento teórico para depois aprender só apertar botão no software, tá bom? Vital fez uma pergunta muito boa, deixa eu voltar a compartilhar aqui a tela. Seguinte, sempre que vocês... Tá compartilhando? Legal. Então, aqui tá, ó, válido até 3, no meu caso, 3/3/2025. No caso de vocês, vai estar 10/5, 9/5 de 2025. Isso daqui é somente um parâmetro dentro do tutor que não pode ficar vazio, mas não se preocupem que esse acesso ele vai ser renovado automaticamente. Vocês têm acesso vitalício a toda a formação. Então, não se preocupem. Essa aula está gravada, então podem me cobrar depois, ok? Não se preocupem com isso. Tatiane, eu já fechei um projeto no Revit, eu quero aplicar o Revit nele. Cuidado, tá? Cuidado porque se você já tem conhecimento em Revit, é bem interessante. Mas se você não tem conhecimento em Revit, está começando agora, se você começa a fazer, vamos estar utilizando o exemplo aqui de prefeitura. Deixa eu compartilhar de novo. Então, comecei aqui o projeto de prefeitura, não sei qual projeto você pegou, mas vamos dizer que é esse caso. Aí você começou a assistir a aula, legal. Utilizou o template, importou o CAD, topografia, você tem ou não tem a topografia, né? Aí você já vai tentando adaptar. O DWG que a gente pega do estudo topográfico, já coloca no seu, mas aí já começa aquela pergunta, putz, será que eu tenho que ter o levantamento topográfico? Ou será que eu posso fazer sem o levantamento topográfico? Os platôs, a mesma coisa. Será que eu já tenho que ter noção exatamente aonde está o platô ou não? As paredes básicas. Putz, fiz as paredes básicas e eu já quero colocar alguma esquadria diferente. Então você pula aqui da aula 5 e vai lá para a aula 11 e começa a confundir.
tá? Às vezes você está querendo fazer algo no momento no seu projeto que eu respondo lá na aula 23, lá na aula 30, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, fazendo um projeto real simultaneamente ao curso. O que que a gente recomenda? Faz exatamente o passo a passo que está aqui. Depois você aplica num projeto real, tá bom? Que assim você vai entender todo o fluxo para aplicar em seus projetos. Então, toma cuidado com isso, tá ok? Michel, esse template estará disponível ou será vendido separadamente? Não será vendido separadamente. Nenhum dos templates que vocês da formação Revit Executivo Turma 16, tá? As próximas turmas a gente não garante que vai estar incluso, mas Turma 16 já está incluso, tá bom? Já tá tudo isso daqui que vocês verem, ó, tudo isso daqui. Toda a parte de bônus, dimensionamento, hidráulico, elétrico, estrutural, esses módulos de marketing, implementação avançada, gente, tudo isso daqui está liberado para vocês, tá bom? Twinmotion não tem, Liliane, tá tudo bem, tem a versão gratuita, tá bom? Eberic lá para baixo, então aqui nos bônus tem os módulos de dimensionamento, ok? E seguinte, eu vou dar continuidade aqui na apresentação. Caso eu sei que tem várias perguntas aqui que eu não respondi, eu vou fazer a apresentação aqui do Expert in BIM, faço uma pergunta novamente daqui a pouco, tá bom? E vamos lá, já está apresentando? Já está apresentando. Um segundo. Outra coisa que vocês vão perceber também é que nas lives eu sempre estou com algumas garrafas de água durante a apresentação, tá bom? Então vamos lá. Agora que a gente já realizou o primeiro projeto em BIM, a gente vai dar adeus completamente ao retrabalho e falar olá para o projeto executivo. Que enquanto aqui o foco, a gente já chegou até a parte final de um arquiteto, na parte de Experts em BIM, a gente vai chegar até a etapa final para quem faz os complementares também. Então a gente vai fazer uma prancha de projeto de bombeiro. E aqui o importante, o foco, tá, dessa parte de ser expert em BIM é ferramenta, tá ok? Então a gente vai entender a ferramenta do Revit elétrico, do básico até o avançado. Então do básico até o projeto final, a gente vai estar aprendendo a utilizar a ferramenta. Aqui são 57 aulas de Revit elétrico até uma prancha final de elétrica. O mesmo a gente vai fazer para estruturas, hidráulica e aqui também tem um projeto executivo de arquitetura, só que a diferença desse fluxo é que aqui a gente vai direto para o executivo. Então, se alguém te envia uma prancha de prefeitura no AutoCAD, você foi contratado para fazer o executivo de arquitetura, é esse fluxo que você vai fazer. Então, vai fazer a modelagem, qualificação e já a documentação executiva, ok? O mesmo a gente vai fazer para os complementares. E aqui, eu vou até colocar o link depois para vocês, mas durante o evento, em cada dia, a gente foi liberando alguns projetos em PDF. Então, dia 3, aqui, estrutural, é exatamente esse projeto aqui que a gente vai fazer, tá bom? Então, aqui a gente vai mostrando todo o detalhamento de um projeto estrutural. O mesmo, então, se o dia 3 foi estrutural, dia 4 foi um projeto elétrico, aqui, deixa eu ver se ele vai para o lado, ele vai para o lado, todo o projeto elétrico, tá ok? A gente vai estar realizando, tá bom? Então a gente chega nos projetos executivos dos complementares. Fazendo isso, terminou o modo de Expert em BIM? Não. Aqui é um nível de Expert em BIM. Não é um módulo de ser experts apenas em Revit. Então, justamente por isso, a gente vai pegar esses modelos LOD 350 e 400 do Revit e vai fazer a compatibilização deles no Navisworks. Então, a gente pega de um arquivo, pega os modelos 3D e faz o Clash Detection, faz essa análise da compatibilização utilizando o Navisworks. Acabou por aí? Não. Ainda tem o planejamento paramétrico e o orçamento paramétrico
que, de uma forma teórica, é o BIM 4D e o BIM 5D. São outras dimensões da metodologia BIM, só que a gente fala isso de forma 100% educacional, porque não existe a quarta dimensão, a quinta dimensão. A metodologia BIM, se eu não me engano, vai até a nona dimensão, aonde eu estudei, e alguns teóricos falam que vai até a 10ª dimensão, só que eu não sei se isso é marketing de alguma graduação ou se realmente já colocaram mais alguma dimensão na metodologia BIM, tá bom? O que a gente aborda aqui é todo esse orçamento paramétrico e planejamento paramétrico. Desta forma, vocês se tornarão experts em BIM, tá bom? E parou por aí? Não. Como a gente aborda muito a parte de marketing, enquanto aqui a gente chega a fazer uma apresentação que vende, aqui você vai fazer uma apresentação que vai ficar para a história, uma apresentação memorável. Bom, que a gente chega, deixa eu abrir o projeto aqui, acho que eu fechei ele sem querer, estou com muitas abas abertas, um segundo, Revit Executivo, Render, ok. Vocês vão chegar exatamente nesses projetos aqui, tá bom? Então, todo o projeto, né? Isso daqui foi uma das melhores renderizações que a gente já realizou, com foco no projeto para engenheiros, mas imagina você apresentar isso aqui para o seu cliente. Imagina que se ele vai comparar um projeto desse daqui com alguém que faz toda uma apresentação em WG. Né? E isso é um primeiro passo para vocês se tornarem um profissional que vai ficar para a história na cabeça do cliente de vocês. Além que não é apenas uma prancha bonita, é um projeto executivo que a gente realizou. Aqui tem alguns pequenos detalhes aqui parece que está voando, aqui está pegando o meio da viga, aqui também, isso daqui, se vocês pegarem essa imagem e analisarem com cuidado, vão perceber pequenos clash detections assim, mas são algumas pequenas, não é nem táticas, mas algumas formas de apresentação melhor do projeto. Daí a gente pega toda a parte de arquitetura, estruturas hidráulica e elétrica, sem arquitetura, joga um pouco para cima somente para gerar essa imagem. Mas todo o projeto executivo ele foi realizado. Rafa, quero fazer um foco em elétrica, tá? Vocês conseguem chegar nessa imagem noturna, magnífica e utilizando o Enscape. Por fim, a parte de hidráulica, aí aqui, novamente, táticas de apresentação para a gente colocar o céu com mais nuvens, um pouco mais brancos, para dar destaque a toda a parte de tubulação. E é tudo isso daqui que a gente vai ver nesse nível de um projeto memorável, tá bom? Que realmente vai ficar na cabeça do cliente de vocês. Aqui tem a fachada. Então a gente faz um vídeo. Esse aqui está um vídeo um pouco devagar. A gente faz algumas pós-produções depois no Adobe para acelerar um pouquinho. E o mesmo a gente faz para o projeto estrutural. Tá ok? Esse projeto é diferente da casa que vai ter no curso? Não, Eliane. Esse daqui são 2 projetos realizados no curso. Você vai entender, você vai ver na prática todo o fluxo dessa casa que foi construída em Itupeva. Então a gente foi contratado para fazer o executivo dela. Logo, a gente não precisava fazer o final de estruturas hidráulica e elétrica. E aqui já é um projeto construído em Sorocaba, aonde precisou de todas as pranchas, tá ok? Então, são 2 fluxos reais e de casas que vocês vão estar realizando, tá bom? E dessa forma, vocês têm toda a parte também de ser um expert em BIM, compatibilização, orçamento e planejamento paramétrico. Gente, é bastante coisa, tá? Não se preocupem, que vocês vão ter acesso vitalício. Vocês têm acesso vitalício, não precisa pagar mais por isso. Teve uma pergunta hoje, um aluno falou assim, Rafa, esse acesso vitalício é algo a mais que a gente tem que pagar? Não, gente. O acesso vitalício vocês já garantiram. O MaisCAD, MaisCAD daqui a pouco vai mudar o nome para MaisRevit. Todos eles terão acesso vitalício, bônus e tudo mais. Sim, todos os bônus, todos os arquivos,
atualizações destes módulos que a gente disponibilizou, né, que são os todos que a gente criou até agora, tem acesso vitalício para vocês, tá ok? Configurações gráficas eu já abordei, eu acho que você chegou um pouquinho, PNA projetos chegou um pouquinho depois, eu vou pedir para você assistir a live do começo para ver as configurações que a gente recomendou, tá bom? E parte de dimensionamento, vamos lá. Dúvida sobre dimensionamento, legal. Gente, o dimensionamento é o seguinte. Deixa eu compartilhar a tela. Então, até aqui, a gente faz todo o fluxo para se tornar expert em Revit, fazer um projeto 3 vezes mais rápido e ainda ter essas representações memoráveis, e a gente continua na nossa escola. Caso você não queira parar apenas em utilizar o Revit nos seus projetos e você quer começar a implementar o Revit em grandes construtoras, em grandes escritórios, fazer a adaptação do nosso fluxo para um fluxo diferente, que foi um exemplo que a gente fez ano passado num atacado, uma consultora que faz atacados. Então, vai ter um fluxo um pouco diferente, obviamente, desse projeto que a gente tem, né? Ainda mais porque era uma consultora enorme que faz atacados no Brasil inteiro, com foco aqui no Sul. Então, a gente tem que fazer a criação de um template. A gente ficou 3 meses só fazendo a criação de famílias, né? Com embasamento teórico, tá? Que é essa parte aqui, aí a gente já fez esse novo template. Então, se vocês querem fazer isso também, tá? E são projetos realmente um valor agregado e um preço muito mais alto, né? Ainda mais porque são consultoras enormes, só que solicitam isso, aí aqui já está preparando vocês para esse tipo de projeto. Aí aqui nós temos as análises rápidas dos templates e, por fim, o que a gente vai abordar muito na nossa mentoria é a parte de lucrando com a modelagem BIM. Então, como que a gente faz captação, branding, negociação, marketing digital para iniciantes, como que a gente começa a definir o nosso público, como que a gente se posiciona na rede, aqui a gente começa a abordar isso. E Google, aqui eu quero que vocês assistam depois, tá? Isso daqui já vai começar a fazer na segunda quinzena do curso, tá bom? Então, primeira quinzena foca em finalizar a parte de preparação, depois vocês já podem fazer de forma paralela esse módulo aqui. E no Google, o que eu acho interessante deles, tá? Se vocês me conheceram no Instagram, eu acredito que vocês viram que eu não sou uma pessoa muito blogueira. Eu não sou uma pessoa que fica postando, fui na academia hoje, comi isso hoje, vamos trocar uma resenha aqui no Instagram. Eu não sou uma pessoa assim, tá? Eu não sou muito blogueiro, infelizmente. Seria interessante para os negócios se eu fosse, mas eu não sou. Então, como que a gente faz a captação de projetos aqui? A gente faz utilizando o Google. Então, se tem uma pessoa procurando projetos de bombeiro na região, quem que vai estar aparecendo lá em primeiro lugar? O meu site, né? Então, a gente já atinge um público que está procurando o serviço que a gente vende, projetos hidráulicos, projetos elétricos, os complementares, que a gente vai começar a atacar muito forte esse ano. Vou fazer o quê? Colocar no Instagram? Vou colocar no YouTube? Não, eu vou colocar no Google, porque eu vou atingir pessoas que estão procurando aquele tipo de serviço, tá bom? Conversas assim sobre marketing, branding, negociação, gestão, a gente vai ter no decorrer de toda a formação, tá bom? Eu só não vou entrar muito nessa etapa, nesse pilar hoje, porque daí o foco ele foge bastante, tá bom? E por fim, a gente vai fazer os módulos bônus. E por que a gente colocou bônus aqui? Porque são módulos que não seguem um workflow, não seguem um fluxo, tá? Caso você queira assistir apenas o dimensionamento elétrico, você pode começar você pode começar diretamente aqui pelo dimensionamento elétrico, tá? A gente faz toda a parte teórica. Então aqui a gente tem a introdução, tem aula teórica de projetos elétricos, depois tem módulos práticos do projeto elétrico, tá? Então a gente faz da teoria e já faz o dimensionamento utilizando o Revit nessa disciplina de elétrica.
O mesmo a gente faz para hidráulica e estrutural. O estrutural, ele é bem interessante. Se você pretende ingressar nessa área, olha, o Giovanni, que é o nosso professor especialista em estrutural, já tem uma introdução, várias dúvidas que vai quebrar metade das dúvidas que vocês têm de projeto estrutural, já vai ser quebrado aqui. Ele já começa com uma precificação de projeto estrutural e exatamente o fluxo que ele faz nos projetos deles, no projeto dele, tá bom? Então, aqui, bem na prática, a gente tem todos os detalhamentos aqui para vocês chegarem nas pranchas finais. E a gente coloca nessa parte de bônus justamente, né, porque não segue um fluxo. Vocês podem estar assistindo eles a qualquer momento, tá bom? Não tem uma etapa. Módulos de eventos realizados. Caso você participou da implementação BIM em 5 dias e não assistiu todas as aulas, vem aqui em eventos realizados e assista aqui, ó, implementação BIM, da aula 1 à aula 5, acesso vitalício para vocês. Parou por aí? Não. Não parou. Tem todo o módulo de madeiramento avançado, que é o madeiramento avançado é a parte tanto da cobertura, né, que a gente faz a cobertura exatamente dessa forma, como também projetos de wood frame, tá bom? E o módulos extras, eu ia falar para vocês darem uma fuçada, mas vamos lá. Esse módulo extra, que são masterclass de marketing, justamente algumas mentorias exclusivas que a gente realizou para alguns alunos das turmas passadas. Então, como começar a captação ativa de cliente, como fazer a precificação do primeiro projeto executivo, são assuntos bem mais avançados, tá? Que a gente foca nessa parte de marketing, tá bom? E aqui também tem todos os arquivos de gestão do escritório. Ata, briefing, contrato de equipe, currículo, memorial descritivo, portfólio, proposta. Gente, tem todos os documentos aqui para vocês estarem abordando. E por conta da nossa mentoria de projetista 10K, todos aqueles documentos a gente vai renovar. Como assim a gente vai renovar? Ali só estão os documentos. Agora a gente vai montar aulas mostrando, explicando o porquê de cada uma das etapas de todos os documentos, ou os principais para você fazer seus primeiros 10 mil reais, como proposta, contrato, gestão de uma equipe básica com 1 ou 2 estagiários, né? Isso eu vou estar mostrando, falando passo a passo, e ainda a gente vai criar alguns portfólios e algumas apresentações de vocês, tá bom? Então, por isso que essa mentoria ela é tão importante. Obviamente, não vai ser todo mundo que vai querer participar da mentoria de projetista 10K, mas é algo que vocês têm que deixar no radar, tá bom? Então, gente, bastante coisa, tá bom? Rodrigo, em relação a... Vamos lá. Pessoal, eu vou primeiro responder as dúvidas de quem abriu o microfone e depois eu vou para as dúvidas do chat, tá bom? Então, vamos lá, se sintam à vontade para abrir o webcam, para abrir o microfone e a gente começar essa interação. Novamente, essa aqui é uma formação feita para vocês. Vamos lá, gente. Dúvidas, não se sintam com receio. Eu sei que a turma começa um pouco mais quieta, mas depois na segunda ou terceira live já está uma fila querendo falar. Alô, alguém abriu o microfone? Faz diferença, por exemplo, se o meu Revit é 2023 e talvez algumas aulas suas tenham sido gravadas em versões anteriores, isso faz alguma diferença prática? Não. Não faz nenhuma diferença e todas as aulas foram gravadas... Opa, tá dando um pouco de microfonia, vou ter que mutar. Todas as aulas foram gravadas na versão 2019, justamente para estar atendendo a mais profissionais. Porque o Revit, ele infelizmente não consegue salvar em versões anteriores. Então, se eu faço todo o curso no 2022, que foi o ano que a gente gravou a maioria das aulas, 2023 e muitas esse ano, se eu pego a última versão, já todas as outras têm que ser descartadas.
Então, o que a gente faz? Grava na versão 2019 e prepara o arquivo para as versões futuras. E a maioria dos arquivos das aulas finalizadas, né, que você vai chegar lá, o final da aula, vou pegar o de produtividade, que foi o exemplo que a gente deu hoje. Aula 7, né? Ah, o da aula 7 só está no Revit 2019. Está tudo bem. É só você abrir o arquivo no 2024, ele faz uma rápida atualização e continua seguindo normal. Tá bom? Obrigadão. Perfeito. Então, gente, eu vou estar respondendo aqui as dúvidas do chat, mas, se possível, abre o microfone para a gente já começar essa interação. Tá bom? Rodrigo, a parte de dimensionamento, a aula será liberada no dia 23. Deixa eu até anotar aqui, não, as aulas já têm acesso para vocês. Ah, uma observação muito importante em relação aos arquivos, tá? Alguns arquivos para vocês, por exemplo, a parte de projeto executivo de estruturas hidráulica e elétrica. A aula específica para pegar os arquivos, elas só vão ser liberadas depois de 14 dias. Porém, não se preocupem. Se vocês falarem assim para mim, Rafa, eu quero começar hoje todo o dimensionamento estrutural. Legal, a gente faz a liberação imediata para vocês. Por que a gente não faz a liberação de todos os templates, de todos os arquivos de uma vez só? Porque, infelizmente, né, muitas pessoas do nosso meio fazem a matrícula, faz o download de tudo, de todos os arquivos que a gente disponibiliza, e faltando no 13º dia vai lá e pede reembolso. Entendeu? E fala, o curso não valeu a pena. Então, como muitos de vocês já estão falando aqui, o Thiago, Eliane falou, tipo, é muito conteúdo, né? Então, é justamente por isso que alguns arquivos, eles são liberados depois de 14 dias, mas é só vocês entrarem em contato que a gente faz a liberação para vocês, tá bom? Wilson, levantou a mão? Boa noite a todos aí. Boa noite. Rafa, é um prazer estar falando com você. Cara, eu conheço o trabalho desde 2017. Nossa, desde quando a gente começou. Eu comprei um primeiro template, acho que você vendeu, né? Essa plataforma aqui. Até mandei uma pergunta aí. O que acontece? Acabei me desviando da área, né? Trabalhar na Ambev, e agora estou retomando para a área de engenharia civil novamente. Tem que colocar uma pergunta aí, porque é uma evolução muito grande, né? Ver o seu trabalho desde aquela primeira formação, que era Revit Architecture, né? Revit Starter, acho que foi o Starter, mas não esse que a gente disponibiliza, é um outro... Era um template, ainda, se eu não me engano, acho que eu paguei, acho que não chegou a R$100 não, eu ainda comprei. Foi 97, foi o nosso primeiro template. Isso, eu comprei esse template e, assim, é nítido a evolução do trabalho que você teve, né? Então, assim, tá de parabéns. Tive a oportunidade agora que eu tomei a decisão novamente de retomar as atividades na área de engenharia. Então, assim, legal. Já sigo você há muito tempo, né? Os e-mails que você coloca em mala direta, sempre recebo. Legal. E, assim, estou apostando muito agora nesse curso, né? Então, assim, como eu vejo que você sempre tá atualizando algumas coisas novas, né? Tem algumas ferramentas novas que tem. Aí a minha pergunta foi basicamente o seguinte: caso você veja assim, a evolução, até mesmo para poder acompanhar a gente na academia com você aí, algumas modificações de aprimoramento, você vai dar um suporte para a gente, dar um desconto, de repente uma ferramenta nova que você pode estar introduzindo no template. Legal. Coisa, porque, assim, essa evolução que você teve foi nítida, né? De quando eu acompanhei você até agora. Então, tá de parabéns aí. Então, a minha dúvida era realmente essa aí, para a gente ter um mentor que a gente possa seguir aí com precisão. Legal. Ótima pergunta mesmo. Todos os módulos que vocês estão vendo hoje na formação e a gente fizer alguma atualização dentro desse módulo, vocês não precisam fazer pagamento nenhum, tá bom? Então, módulos de Revit executivo, liberou alguma coisa nova de estrutural executivo no Revit, a gente vai estar liberando. Agora, caso surgiu uma nova tecnologia, né? Uma nova tecnologia que eu não sou especialista. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ver se a maioria dos alunos tem interesse, né, nessa nova tecnologia, né, que foi o caso do Twinmotion na época. E o que a gente faz? A gente contrata um especialista,
né, e vende esse módulo à parte, esse upgrade à parte, né? Mas, Rafa, que tipo de upgrade vai ser esse? Hoje eu não tenho a mínima ideia, porque vocês receberam tudo. Tá bom, então hoje tudo que a gente já realizou, vocês têm liberado. Agora, Rafa, eu vou criar toda essa mentoria que a gente vai ter, né, de projetista 10K, você vai realizar. Aí, talvez eu crie um acompanhamento diferente, uma consultoria diferente, né? Isso são, assim, coisas que a gente tá no embrião, né? Aí é vendido o upgrade com um valor irrisório. Por exemplo, pessoal que entrou no método PMA, que é o nosso curso básico só de Revit. Aí, para fazer o upgrade para o executivo, teve que pagar, né, um valor menor do que 697, porque eles já investiram na gente, né, num curso mais básico. E assim por diante, né? Sempre essa troca que a gente vai fazendo e seguindo todas as nossas diretrizes, né? Que foi o que o Wilson falou aí, tipo, a gente vai crescendo de maneira estruturada, né? Não são coisas, tipo, pegadas no ar e montadas de forma aleatória. Tanto que os módulos de dimensionamento, eles são da casa do nível 2, tá? Então são projetos reais. Tá? Não foi exatamente aquele que foi construído, porque são solicitações que os alunos foram pedindo depois, né? Por exemplo, Rafa, já fiz um projeto executivo de estrutural, mas como faz? Como dimensiona um projeto estrutural? Né? Aí a gente vai agregando na formação, tá bom? E Wilson, brigadão pela confiança. Que olha, a 2017 foi um ano, o primeiro ano de todo mundo que começa a empreender, né, não tem comparação com 5 anos depois. Mas tem que começar, né? Então, brigadão pela confiança. Michel perguntou, esse 7 é um número da sorte? Pois é. Em 2017 que a gente começou. É o número da sorte, digamos assim, tá bom? Rodrigo perguntou, as aulas de dimensionamento, elas já tinham que ser liberadas para vocês, tá? Não é para tal as aulas liberadas no dia 23. Eu já até deixei uma observação aqui. Amanhã de manhã, né, agora já são 8 horas da noite, então amanhã de manhã a gente já vê se tem algum parâmetro diferente. Michel, pode perguntar. Boa noite. Boa noite. Rafael, é o seguinte, eu tive que sair por 2 vezes aqui da parar de assistir a aula, meu filho estava me chamando. Então, Tá, se você explicou, peço desculpas já. tá bom? Mas em relação a alguns módulos ali, uma Uhum, coisa que o Revit faz é tirar o quantitativo ali de materiais. uhum. Eu não vi se você explicou se vai ter alguma aula relacionada a isso. Você conseguindo Tem, extrair o tem, tem. quantitativo do Revit. Tem. Tem tanto as aulas mais avançadas no módulo de Expert in BIM, tá bom? Então a gente fala de tabelas do próprio Revit, porém tem uma forma mais precisa ainda do que o Revit de fazer a extração de todo o quantitativo, que é utilizando o orçamento paramétrico, o Orça Fácil. Tá bom? Então a gente consegue sim estar fazendo com o Revit de uma maneira mais integrada ainda, mais rápida, utilizando o Orça Fácil. Tá bom? Tem aula disso também. Tem tanto os módulos de Revit avançado que a gente vê as tabelas, como também de orçamento paramétrico. Tá? Que daí a gente já vai conectando toda a extração de quantitativo com o orçamento final da obra. É algo bem dinâmico. Tá ok, era isso. Muito obrigado. Nada. Pessoal, dúvidas? Senão eu sempre vou dar preferência de quem está abrindo o microfone e eu vou subindo aqui o chat. Tá? Caso eu perca alguma mensagem aqui do chat, é só abrir o microfone e falar, tá bom? Curso de Dynamo tem? Não, a gente não tem nada de Dynamo no curso porque é algo muito específico e programação o número de profissionais que querem aprender programação para agilizar alguns pequenos detalhes no Revit é muito pouco, tá? Então, eu particularmente, eu estudei muito sobre Dynamo e hoje eu adquiro mais a rotina feita do que perder tempo para fazer aquela rotina, tá bom? Então, às vezes a gente perde aí uma semana para fazer uma rotina de algo que vai adiantar
20 minutos, 30 minutos se a gente não fosse fazer manual. Então tem que tomar cuidado com o Dynamo, mas a gente não tem, tá bom? Pessoal falando nos investimentos, ok. Melhor PNA projetos, brigadão. Pessoal, eu quero ver vocês falando isso novamente daqui 15 dias, tá? Então, daqui 7 dias, daqui 15 dias, eu quero ver o resultado de vocês. Isso daqui não Boa foi noite. feito para colocar apenas aulas. Não, isso daqui é pro resultado de vocês, tá ok? Jefferson, pode perguntar. Boa noite a todos aí. É o seguinte, eu sou engenheiro eletricista, né? E adquiri o curso aí justamente porque eu não conheço o Revit. Uhum. Aí eu queria saber o seguinte, aquelas tabelas que tem, que eu até li rapidinho ali, que você mostrou até uma dessas aulas aí, Uhum. as planilhas, elas têm cálculo de condição de corrente, de queda de tensão, coisa parecida? São tabelas mais básicas, tá? São tabelas mais básicas que a gente realiza principalmente de projetos residenciais, Certo. tá bom? Tabelas Eu mais tenho que- complexas assim, o Revit ele não pega. Mas Mas por onde- quadro de forças, tá? Projetos básicos residenciais ele realiza assim, Então tá, perfeito. tá Então, bom? era só isso mesmo. Obrigado, Rafael. De nada. Francisco, pode falar. Oi, boa noite a todos. Boa noite, Rafael. Boa noite. Então, em relação à dúvida aí do Jefferson, eu também sou engenheiro eletricista. Legal. Suponho que todos os cálculos a gente tenha que fazer, e aí depois a gente vai para o dimensionamento. Na parte do dimensionamento elétrico, a gente vai colocar esses valores que a gente estimou Isso. dentro da área para poder construir e fazer, por exemplo, as proteções com os disjuntores e tudo mais, colocando esses dados dentro do Revit, não é isso? Isso, exatamente. Tá, show de bola. Obrigado Uma pela coisa dúvida, cara. que a gente tem que tomar cuidado é comparar o Revit com o Eberic, comparar o Revit com um software de dimensionamento estrutural. Pessoal, os Exato. softwares de dimensionamento, eles são só para dimensionamento daquela única disciplina. Né? Na verdade, o Revit, então, ele é um software que ajuda a gente a fazer o projeto e fazer estruturar a apresentação com os dados específicos das nossas capacidades dentro do que a Exato. gente se propôs a fazer. Quem é arquiteto vai entrar com dados de arquitetura mais refinados, quem é engenheiro eletricista vai entrar com dados de engenharia elétrica mais refinados, e por aí vai, não é isso? Perfeito. Show de Fez bola. Obrigado aí. Obrigado, a Rafael. Obrigado a todos. explicação perfeita. Tá bom? Legal. Cristiane perguntou aonde está o minicurso. O minicurso ele está no módulo de marketing, tá? Eu acho que descer um pouco aqui. Vou pegar as últimas perguntas. Rodrigo, existe algum módulo de dimensionamento estrutural? Não, estrutural não, tá? A gente tem módulos de dimensionamento de alvenaria de concreto, não, concreto armado, tá? Então, utilizando o EBERIC, concreto armado, tem os módulos de dimensionamento, bom? Cristiane, você vai fazer o seguinte, lá no Nutror, você vai para a parte de eventos realizados, ok? Então, boa implementação BIM. Ele está aqui, ó. Então, bônus, desce tudo, bônus, eventos realizados e implementação BIM. As 5 aulas tá aqui. Tá bom? Ok. Deixa eu interromper. Show. Ok, obrigado, Rafael. De nada. Vamos lá. Gente, eu não vou subir mais o chat. Se eu não respondi alguma pergunta, que já tem bastante aqui, tá? Tem muitas perguntas aqui. Se eu não respondi alguma pergunta, abra o microfone, por gentileza. Por gentileza, abra o microfone, que é muita dúvida aqui. Eu vou acabar respondendo a maioria de novo e não vou responder as poucas que eu não perguntei. Eliana, pode perguntar. Olá, boa noite. Eu cheguei um pouquinho atrasada por conta do meu trabalho, aí eu gostaria de saber se eu deveria iniciar o curso pela ordem que já está, ou se eu vou para a parte estrutural, por conta de eu entrei pelo curso, né, por conta do estrutural do Revit, né? Eu sou engenheira civil, mas eu não peguei a parte inicial da introdução de como deveria seguir a ordem do curso. Foco em estruturas, o que você pode estar realizando? Os nossos módulos de dimensionamento estrutural, a gente aborda a parte teórica de
de estruturas, pega o modelo do Revit, tá, que foi realizado no módulo de projetos paramétricos de prefeitura, faz a análise rápida, o pré-dimensionamento e depois vai para o EBERIC. Então, se você quer aprender o Revit estrutural avançado, faz o processo que eu mostrei no início dessa live. Aí essa live aqui a gente vai editar, aí você já pode tá pegando todo o processo que eu passei no começo. Tá ok, obrigada. Tá bom? Que basicamente é o módulo inicial, né? Produtividade 3D, projetos de prefeitura, modelagem simples, modelagem e representação avançada. Tá? Mas eu mostro no portal certinho onde está cada um deles. Bom? Gente, dúvidas? Abram o microfone. Nenhuma? Vamos encerrando por aqui então. Tiago. Olá, Rafael, boa noite. Boa noite. Sobre o dimensionamento de corpo de bombeiro, Legal. como que funciona esse dimensionamento? A gente faz a parte e joga no Revit ou o Revit faz esse cálculo pra gente? Vamos lá, dimensionamento de bombeiro. Primeiro, quais tipos de dimensionamento? Tá, bombeiro tem vários cálculos que a gente tem que fazer, né? Tanto de quantos hidrantes tem que ir para cada ponto, aonde tem que colocar extintor, aonde tem que colocar as placas. Então, essa parte é diretamente no Revit, tá? Não tem nenhuma tabela, não tem nenhum processo que faça isso. Dentro do Revit, essas partes de colocar o ponto, né, de extintor, de placa, a gente tem famílias que a gente aplica e nem aplica, a gente mostra um raio, tá? Então a gente colocou um extintor e habilita o raio de 15 metros. Aí assim a gente vai pré-dimensionando, tá bom? O Revit ele não pega o caminho, né, que é o real do extintor, mas a gente consegue já fazer um bom dimensionamento nessa parte. Dimensionamento de bomba, tá? É possível fazer pelo Revit, a gente mostra como que faz isso, porém, hoje eu não recomendo mais, tá? Por quê? As tabelas são prontas, o template está pronto, só que se você erra uma única conexão, toda a tabela ela é desconfigurada. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tanto se a gente utiliza as tabelas do Revit como o Dynamo, você tem uma simples modelagem, uma simples realmente conexão que não está junta, tá? Não está seguindo o caminho, todo o cálculo ele é perdido. Então a gente consegue fazer de uma maneira mais rápida que no AutoCAD, sim, porém não é apenas com o clique esse dimensionamento. Outra parte também, Rafa, quero aprender projeto de bombeiro desde como fazer a primeira análise de arquitetura, quais documentos eu preciso, como que eu faço o projeto do zero. Isso a gente tem um especialista que é o Cláudio, que ele mostra toda essa parte de teoria do projeto de bombeiro. Porém, o Cláudio ele é um parceiro nosso, a gente faz projetos juntos e ele mostra tudo isso no AutoCAD, tá? Então, a teoria, ele mostra alguns exemplos no AutoCAD, mas aí depois você vai para o módulo de projetos de bombeiros no Revit, que daí sou eu que faço as apresentações. E, novamente, projetos reais que foram aprovados, tá bom? Perfeito, muito obrigado. De nada. Eliana está com o áudio aberto e PNA Projetos. Está com a mão levantada. Boa noite. Boa noite. Então, referente aos cálculos de hidrantes, certo? Uhum. Você falou, por exemplo, no projeto de bombeiro do CAD, a gente faz em planilha, quantifica, tem toda uma metodologia em cálculo na planilha do Excel, a parte do coisa e só joga lá. No Revit, ele geraria essa planilha dentro do software? Como é que funcionaria? Vamos lá. Dentro do template tem duas planilhas, tá? Uma planilha que seria caso todas as conexões estão corretas, tá? Então, se todas as conexões estão juntas, o Revit ele já faz o dimensionamento da pressão que vai sair no hidrante final. Depois tem que ver, né, qual que vai ser a bomba certinho.
e outra tabela onde a gente faz apenas a extração de quantitativo dos metros da tubulação e a gente coloca manual em outra planilha que daí já agiliza o nosso projeto. Por exemplo, eu tenho essas duas conexões aqui, tá bom? Essas duas conexões, elas estão travadas aqui, uma tá grudada na outra, né? Aí uma planilha vai lá calcular esse mais esse, né? Aí faz todo o caminho e dá essa pressão no último hidrante. Show! Aí, se você faz assim, já não calcula mais. Então você tem que ter outra planilha que calcula essa metragem e colocar manual em outra para aí fazer o cálculo. Eu acho que nesse caso é mais fácil fazer um cálculo manualmente, né? Até porque eu já tenho um esquema de equilíbrio de pressões, né? As pressões mais favoráveis, as pressões favoráveis à gravidade você soma, as desfavoráveis você subtrai e tira os hidrantes mais desfavoráveis. Aí, com base nisso, do ponto A ao ponto A, o hidrante 1, o hidrante 2, do ponto A até a entrada da bomba, a saída da bomba e o reservatório, você obtém o dimensionamento da bomba, que é a base, né? Que é a vazão, a altura manométrica e as perdas de carga na tubulação, né? Exatamente. Tem comprimento equivalente e cada conexão equivale à perda de carga de um comprimento equivalente. Isso mesmo. E Sprinkler, tem algum dimensionamento? Sprinkler a gente não tem nada. Nada, né? Sprinkler não. Sprinkler já é muito complexo para o Revit conseguir fazer o cálculo, tá? E essa parte de bombeiro, eu entrei no Revit por conta que eu queria fazer projeto de bombeiro no Revit. O meu primeiro tipo de projeto, lá em 2013, foi projeto de bombeiro, né? Então, como não tinha nada disso, e o único projeto que eu realizava na época era bombeiro, eu entrei no Revit com foco em bombeiro. Então, eu bati muito nessa tecla de fazer tudo de forma automática. Foi por conta disso que eu estudei muito sobre Dynamo, sobre rotinas, né, para ver se agiliza, mas aí são pequenos detalhes que daí toda a rotina. E a análise dos bombeiros ainda é muito feita no CAD, né? Tem a simbologia, já tem os padrões, a apresentação do DWF na própria protocolo do bombeiro. Então isso você consegue exportar. Isso você exporta. Você pega o projeto em Revit e exporta. E o projeto de bombeiro, especificamente, é o único template que a gente não tem na versão 2019. A gente tem apenas na versão 2020 para cima. Por quê? O Revit, quando ele exporta o arquivo RVT para DWFX, eu era de São Paulo, tá? Então, análise DWFX. Na versão 2019, a qualidade ficava muito baixa. Aí o bombeiro não aprovava. Não aprova. Aí tem que ser uma versão mais atual, que daí, com o processo que a gente mostra, ele consegue aprovar sim. Beleza, é isso aí. Tá bom? Valeu, obrigado. Gente, dúvidas? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos. 35 pessoas entraram aqui. Não sei se todos são alunos ainda, eu acredito que a maioria já seja aluno, então sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não é aluno da formação Revit Executivo, as matrículas promocionais, tá, com desconto vão até amanhã, então aproveitem. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar entrando em contato comigo, tá bom? Pessoal, só uma última coisa que eu anotei aqui e eu esqueci, tá bom? Que é o seguinte, eu vou estar liberando agora o grupo de WhatsApp e no WhatsApp, aquele grupo específico, ele é pros alunos, então eles são para vocês. Não adianta vocês estarem me marcando no WhatsApp porque a gente não tem controle das dúvidas, tá? Então a gente acaba perdendo as dúvidas que vocês enviam. Então esse quarto ponto de suporte que vocês têm na comunidade do WhatsApp é uma comunidade de vocês, feita por vocês. Tá bom? A gente vai mostrando algumas diretrizes importantes, como não criar grupo paralelo, se sintam à vontade para estar falando lá mesmo, tá bom? Esses feedbacks a gente sempre vai pegando por lá também, mas as dúvidas, tá? Se vocês enviarem por lá, quem vai estar respondendo são os alunos, ok? Querem contato diretamente com a gente? Aproveita portal exclusivo de alunos,
no comentário, como eu mostrei. Segundo ponto, por e-mail, que daí vocês podem compartilhar o arquivo e a foto, o print com a gente. E por fim, nas aulas ao vivo que a gente vai ter a rodo, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Tenham uma ótima noite. Tchau, tchau.